Alex, eu vou botar aqui o artigo do Luiz Nassif na tela, que é muito interessante e também muito preocupante, né? Eu vou botar aqui para a gente falar sobre o impacto dessa guerra no processo eleitoral brasileiro. E ele prevê um golpe dos militares, né? Ele fala: o mundo que conhecemos acabou, concordo com ele. O que vem pela frente é uma incógnita total, também concordo. E o que está na raiz de todos os fenômenos é o que está na raiz de todos os fenômenos atuais: golpes de Estado, guerras, avanços da ultradireita e da intolerância. Todos têm uma fonte comum: a crise da velha ordem do pós-guerra que garantia um mínimo de regras para a administração de conflitos. Eu já acho que é uma crise mais profunda do próprio capitalismo. Mas ele termina assim, ó. A senha do golpe já está dada. Em caso de vitória de Lula por margem apertada, retornarão denúncias sobre manipulação das urnas. Paralelamente, haverá a convocação de manifestações nos principais centros do país. Alex, passo para você falar sobre o impacto eleitoral desta guerra. Eu acho que essa guerra é o fato novo das eleições, né? Acho que a eleição agora é antes e depois da guerra, eu acho. Ainda não tivemos pesquisa, mas logo vamos ter pesquisas sobre o impacto nos eleitores, né? É a primeira coisa. Esse temor do Nassif é o mesmo meu também. Porque à medida que, primeiro, o Brasil não tem aliados, né? Você olha o mundo, quem é o aliado do Brasil? Estados Unidos não é, a Europa não é, a China não é. Quem é o aliado do Brasil? É a Rússia? Bem, o caminho da Rússia, pelo que a gente está vendo, é o caminho do totalitarismo. E esse temor do Nassif é o mesmo meu. Que é o seguinte: pode ser isso que ele está falando, ninguém sabe qual vai ser a forma, mas se prevalece essa visão totalitarista, se o Bolsonaro é solidário à Rússia de Putin, e o regime de Putin, nós sabemos que é um regime forte, é um regime que, em apenas um dia, aprova uma lei de 15 anos de prisão para o jornalista que chamar a guerra de guerra, em um dia, né? Então, você só consegue uma coisa dessa num regime forte. Aprovar uma lei, o parlamento aprova, mas num dia só aprova essa lei. Então, a transposição desse regime forte para o Brasil, a transcrição, a tradução do regime forte para o Brasil chama-se Bolsonaro. Esse eu acho que é o grande risco às eleições, é essa guerra. Esse risco eleitoral a gente sempre apontou, porque nós não vivemos numa democracia estabilizada, né? Nós vivemos uma situação em que, desde 2018, nós tivemos um golpe, e a partir desse golpe nós tivemos um movimento autoritário que levou o Bolsonaro à presidência. Na presidência ele não se converteu à democracia, evidentemente. Ele é um antidemocrata à espreita de uma oportunidade, e é claro que uma situação que tem uma tendência à barbárie o favorece. Evidentemente, a situação o favorece. Agora, nós temos, no Brasil, também uma situação um pouco peculiar. Por quê? Porque parte de um processo desse tipo, ele exige a desmoralização da classe política. Não é assim uma coisa automática, né? Porque na Ucrânia está acontecendo isso, porque na Rússia aconteceu aquilo. Não, agora... Não, você tem uma realidade nacional, você tem uma situação própria de cada país que estimula para um lado e para o outro. E nós temos no Brasil uma história democrática, uma democracia que está de pé, embora golpeada, embora enfraquecida. Temos uma população que tem convicções democráticas, e mais do que isso, o político mais popular do Brasil não é Jair Bolsonaro, nem é um fascista, é Luiz Inácio Lula da Silva. A corrente que hoje os brasileiros seguem é essa. A força que move a política brasileira não é a força que está movendo a guerra, com certeza, não é a força que vai ser estimulada pela guerra, mas é uma força que pode responder à guerra.